Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia. Graças a Deus, vencemos aí. Chegamos até aqui, pensa numa alegria, hein? De saber que o Senhor tem cuidado de nós. Bom dia, meus amigos, bom dia. Hoje, sexta-feira, já dia 20 de dezembro, se Deus nos permitir, mais 11 dias, estaremos aí iniciando mais um ano, iniciando mais um tempo. Isso é bênção, né, irmã Marlene? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você, os netinhos, né? Família. E terminamos mais um ano, 2019 já está no seu final, nos seus derradeiros dias. E isso é, sim, para deixar o nosso coração alegre, deixar o nosso coração feliz. O Senhor nos trouxe até aqui. Algumas pessoas, inclusive uma que eu conversei na quarta-feira, ela estava falando assim, o ano está terminando, mas foi um ano tão difícil, né? E baseado em que as desgraças aconteceram, muitos acidentes aconteceram, e a gente tem uma tendência muito humana de avaliar as coisas sempre olhando primeiramente no viés negativo. Eu não sei, ou eu sei, mas quando eu olho também para o ano que tem se passado aí, né, no finalzinho dele, já eu consigo enxergar e agradecer a Deus por tantas coisas que Ele realizou nesse ano. As coisas tristes aconteceram? Aconteceram sim. Nos deixaram de luto? Sim, ficamos de lutos, né? Né? Algumas pessoas importantes partiram, não estão mais entre nós. Pessoas da mídia, pessoas da nossa família, amigos próximos, e o ano tem sido assim, mas em tudo, não tenho como não observar o cuidado de Deus para conosco, nos trazendo ensinamento, nos trazendo um novo tempo, nos trazendo a possibilidade de melhora, a possibilidade de crescimento. Então, o ano foi difícil sim, né? Mas mais que difícil, foi um ano abençoado por Deus, para que você, eu, outros pudéssemos estar aqui e pudéssemos, com isso tudo, com todo esse resultado, observar o cuidado de Deus conosco, inclusive com aqueles que também passaram pelas suas dificuldades. Então, que Deus seja louvado sempre, né? Que Deus seja bendito sempre em nossa vida. Fernando, bom dia. Deus te abençoe, meu amigo. Grande abraço. E hoje, partindo, né, já iniciando o nosso assunto hoje, falando dessa forma de visão, é o que nos permite ter também esse entendimento, esse comportamento, ou essa postura daquilo que nós falaremos. Então, nós estamos falando de resiliência. Resiliência cristã, né? Às vezes a gente nem sabe que tem, mas a gente tem. Muitas vezes nós somos levados aí pelo nosso coração reclamão, nosso coração meio que dengoso, mas Deus nos deu essa condição de sermos resilientes, e aí o que nós precisamos é buscar em nós a resiliência, buscar em nós esse comportamento ou atitude e vencermos as nossas dificuldades. Irmã Elaine, Deus te abençoe, a paz do Senhor, grande abraço, diretora do nosso seminário, grande abraço, fica com Deus. Resiliência cristã. Atualmente a palavra resiliência está até na moda quando o assunto é estímulo, ainda mais nos dias atuais, onde temos coaches, né, uma série de pessoas aí se apresentando como coaches, como treinadores, e eles usam a sua experiência pessoal para tratar com as pessoas, sendo motivadores. Não que isso seja errado, isso é até bom, mas nós vamos partir para
para um outro treinador. Esse sim, especial, esse aí sim, fundamental, Cristo. Mas antes de pensar na resiliência só como um estímulo, resiliência também é um princípio cristão. Deus ordenou que fôssemos resilientes, e não foram poucas as vezes. Lembra do texto onde Jesus disse, talvez eu repita ele durante esse comentário de hoje, onde ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é assim, olha, fiquem firmes, fiquem de uma forma onde que, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que aconteça a luta, e por maior que ela pareça, fiquem firmes, porque é possível vencê-las. Eu as venci. Então, Jesus já começava por aí mostrando o seu ensinamento, sendo resiliente dentro daquilo que ele viveu. Mas resiliência é uma palavra que vem do latim, resiliens, e que significa voltar ao estado normal. Principalmente após uma situação crítica, onde o nosso equilíbrio ele fica alterado, ele fica fora, né, da condição normal. Então, quando passamos por aquela situação em que dá aquela abalada e que você perde um pouquinho o seu equilíbrio, perde um pouquinho assim o seu raciocínio lógico, então é a capacidade de se centrar, pensar e voltar ao estado natural de como deveria ser, né? Como deveria ser. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de lidar com sérios problemas, vencer obstáculos, sejam eles pessoais, sejam eles sociais, e não ceder a pressões, né? Seja qual for a situação, na psicologia, gerar essa capacidade de vencer esses obstáculos. Na física, a resiliência ela é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original, após terem sido submetidos a uma deformação. Tem um ditado popular que diz assim, olha, nós enverga, mas nós não quebra, né? Ou seja, há um movimento físico de mudança de condição, ao envergar, né? Mas acabando aquela pressão, volta-se à condição normal, né? Volta-se à condição normal. Fala-se muito de bambu, outras árvores, palmeiras, envergam, né? A pressão é grande, mas elas não quebram. No crentez, no nosso meio, no crentez, resiliente é aquele que sim, que diante da tempestade, diante da dificuldade, ele não se dobra. Ele permanece firme, permanece em pé, e ele glorifica o nome de Deus, sabendo que tudo aquilo é um tempo. Aquilo é um tempo. Você que conhece um pouquinho da história de Jesus, lembra de quando Jesus estava no barco e a tempestade jogava o barco para todos os lados e todos ali dentro do barco apavorados com aquela situação, onde eles tinham a certeza de que o barco afundaria. A tempestade era muito forte, né? Ventos terríveis, ondas terríveis. E Jesus dormindo. Jesus descansando. Então, chamando a Jesus, Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, tudo volta ao normal. O crente sabe que com a fé que tem em Cristo, com a fé em Jesus, sabendo que Jesus tem cuidado, Jesus está no nosso entorno, então a tempestade passa, Jesus cuida de nós e voltamos a uma vida normal. É assim que funciona. Isso é resiliência aí no entendimento cristão, no ensinamento cristão. Deus te abençoe, pastor Paulo Roberto. Um grande dia. Douglas, aquele abraço, meu querido. Deus te abençoe. Vamos continuar. Então, resiliência cristã é a capacidade de se manter firme diante de lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, não quer dizer que você não sofra, não quer dizer que você não tenha medo, não quer dizer que você em algum momento você não ceda à sua humanidade. Mas o importante é que mesmo ferido, mesmo cedendo à humanidade, mesmo tendo algumas preocupações, mesmo tendo o coração apreensivo porque as coisas estão acontecendo, aquele que é cristão e aquele que tem a certeza
que Deus está no controle de tudo, ele não nega o senhorio de Cristo. E não negando o senhorio de Cristo, na sua fé permanece firme. E com a fé firme, ele não desiste. Ele se mantém firme. Ele sabe que envergou naquele momento, mas que vai voltar à posição original. Ele sabe que tudo vai voltar ao normal em função da fé. Temos um Deus que nos conhece e ele não nos permite que passemos por dificuldades ou tentações que não possamos suportar. Isto é uma promessa. É uma promessa de Deus. Não virá sobre nós tentação maior do que aquela que nós possamos suportar. Então permaneça firme, permaneça em posição, né? Em posição, sabendo que vai passar sim, vai passar a dificuldade, vai passar a luta, mas ela tem um tempo. Nós temos o hábito de dizer, olha, o deserto tem começo, meio e fim, né? Nós usamos isso como base bíblica. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, teve lá o seu início, teve o seu meio de permanência no deserto, no momento da dificuldade, mas teve o fim. Aquilo passou, aquilo acabou, né? E ele pôde, no final, viver da promessa, viver daquilo que Deus havia prometido, que era Canaã. Então nós também dizemos, olha, a dificuldade ela vem, ela existe, ela faz parte, mas calma, tem início, ela tem um meio e ela tem fim. Ou seja, não perca nunca a sua esperança, não perca nunca a sua fé de que isso vai passar, de que isso vai passar. Esse momento, ele é, como disse, um momento. Ele não é eterno, ele não é para sempre. Ele não é para sempre. A fé em Deus nos leva a nos tranquilizar, sabendo que ele tem cuidado de nós. E aquilo nós podemos suportar. Fez com Jó. Né? Quem disse que Jó, ao ler o início do texto de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, quem diz que ao iniciar a leitura, nós estaríamos aprendendo a respeito de um homem que passou por tudo o que passou e ao final, depois de 42 capítulos contando a sua história, ele diz, olha, antes eu conhecia Deus pelo que eu ouvia dizer, hoje não, hoje eu conheço Deus de andar com Ele, glorificado seja o nome do Senhor, porque ele passou por tantas dificuldades, que talvez nós, humanamente pensando, não teríamos condições de passar. Mas ele provou que aquele homem que aparecia frágil no início da história, um homem temeroso, medroso, passa agora a ser um homem extremamente fiel, crente naquilo que o Senhor poderia fazer por ele. E ele não perdeu. Ele não perdeu, porque ao final, ele honra o nome do Senhor, mostrando que o Senhor foi com ele em todo o tempo. O Senhor retribuiu a ele. O Senhor retribuiu a ele pela fé com que ele lidou, né? Pela forma como ele lidou com aquela situação, e ele não negou o nome de Deus. Ele não, em nenhum momento, ele colocou em xeque o cuidado de Deus para com ele. Ele sabia que Deus estava com ele em toda aquela situação. Então Deus não nos dá algo além daquilo que nós podemos suportar. Tenha fé, tenha esperança. Assim sendo, por mais que o vento sopre, mesmo quando parecemos estar perto de quebrar, devemos continuar firme. Eu sei que a nossa humanidade nos leva a entender que parece que chegou o momento, esse é o fim, acabou, não suporto mais, não aguento mais. Não é verdade, é a nossa humanidade falando, porque aquele que tem cuidado de nós disse que estaria conosco até o fim. Então fique firme. Muitas vezes oramos e em outro momento só conseguimos chorar e balbuciar versículos bíblicos, e podemos até conseguir cantar em meio aí às nossas dores. Às vezes conseguimos, porque a luta às vezes também ela é dura, mas não desanime. Se às vezes que você consegue cantar, cante. Às vezes consegue falar versículos, fale. Às vezes você não vai conseguir falar nada, mas abra o teu coração e permita que o Senhor te faça companhia, até no silêncio, né? Senhor, eu não consigo falar nada,
a dor é grande, a preocupação é tremenda, mas no meu silêncio, fale comigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e ele vai trazer a paz, a calma necessária, vai trazer a tranquilidade, vai acrescentar a sua fé. Peça ao Espírito Santo que te ensine a orar, ele é o nosso ajudador e ele vai nos ajudar e nós vamos conseguir orar, e conseguindo orar, a alegria vem ao nosso coração. Tem um texto bíblico que diz que, e eu não vou lembrar aonde, mas se você que está me ouvindo lembrar, pode colocar aqui e postar, onde diz que, olha, a tristeza, ela pode durar uma noite inteira, mas é a alegria ela vem pelo amanhecer. Ou seja, tem fim. A alegria vem pelo amanhecer, ela tem fim. Não abandone a fé. Não deveríamos nos assombrar das dificuldades, né? Não existe promessa no texto bíblico, não existe promessa de que a nossa vida seria uma vida de flores, uma vida sem dificuldades, né? Alguém quando prega uma vida com Deus sem sofrimento, uma vida com Deus sem dificuldades, não é bíblico, não, a Bíblia não disse isso e nunca disse. O que a Bíblia promete é que, havendo as dificuldades, Deus estaria conosco. A Bíblia promete que, havendo as dores, Deus estaria conosco. Havendo qualquer situação que nos trouxesse algum tipo de apreensão, Deus estaria conosco. Essa é a promessa. Alguém, eu escutando uma mensagem, disse assim, que se tem alguém que está preparado para passar por dificuldades e lutas, esse alguém somos nós, cristãos, filhos de Deus, porque Deus nos deu treinamento para isso. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para vivermos as dificuldades que fazem parte da nossa vida. Então não desanime, não se entristeça, não perca o foco, não se entregue às dificuldades. Deus te equipou com a fé, com a esperança, com a certeza de que Ele estaria ao nosso entorno, para vivermos as lutas. Veja no texto bíblico quantas pessoas passaram por dificuldades, quantas pessoas viveram momentos terríveis, quantas pessoas assumiram missões e na sua missão trouxe para ele grande dificuldade, mas ele permaneceu fiel. Veja no Velho Testamento Josué. Josué assume o lugar de Moisés. Talvez você, talvez eu, conhecendo o que já tinha acontecido com Moisés, e Deus fala, agora você continua, talvez você falou, não quero isso não. Não quero isso não, porque olha o que Moisés já sofreu. Olha o que Moisés já viveu. Então eu não quero dar continuidade a esse sofrimento, porque se aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, porque esse povo que ele está conduzindo é um povo rebelde, é um povo que não teme a Deus. Então, talvez nós tivéssemos desistido. Mas Josué não, Josué então recebe de Deus uma palavra. Ele assume o lugar de Moisés. Porque Deus tinha dito a ele o seguinte, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 5, Deus diz a ele, olha, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e eu nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. É muito interessante observar que na promessa de Deus para Josué não existe a promessa de que nada mais acontecerá. Olha, você está blindado, Josué. Eu sei o que aconteceu com Moisés e agora eu vou blindar você, vou te colocar dentro de uma redoma e nada vai te afetar. Você vai passar por esse mundo, você vai passar por esse compromisso, você vai conduzir o povo e nada vai te acontecer. Deus não disse isso a Josué. O que ele disse é, olha, ninguém vai te resistir, porque eu estarei contigo. Assim como estive com Moisés. Assim como estive com Moisés. E você vê a história de Moisés, Deus dando soluções aos problemas que aconteceram. Deus dando vitória
as lutas que aconteceram, Deus dando inteligência a Moisés nas dificuldades que aconteceram. E a mesma promessa agora Deus faz para Josué: eu estarei contigo. O que eu espero de você é que você seja forte e que você seja corajoso, que você seja resiliente, que você dobre, que você envergue, mas que você não quebre. Seja forte e que você seja corajoso, porque você conduzirá esse povo. Você levará esse povo a herdar a terra que eu prometi. É através de você que eu vou cumprir e vou encerrar esse ciclo através da sua vida. Então, seja forte, seja corajoso, não perca aí o caminho, né? Lá no Novo Testamento nós vemos Paulo, apóstolo Paulo. Pensa num camarada que perseguia e matava todo mundo. Agora ele passa a ser perseguido. E todos queriam matá-lo. Não é interessante a mudança que aconteceu na vida de Paulo? E Paulo sabia que a partir de então a vida dele seria um problema, a título de perseguições, a título de perigos. Ele sabia que tudo ia mudar. Passou de perseguidor a ser perseguido. Mas Paulo também se manteve resiliente, se manteve firme no propósito, porque ele sabia que Deus estava com ele e que o propósito era servir a esse Deus, era estar com Deus. Paulo não negou o seu chamado, não negou aquilo que ele, o seu trabalho, não negou aquilo que ele precisava fazer, e ele se manteve firme. Talvez se Deus tivesse falado com Paulo como falou com Josué, também teria dito a Paulo a mesma coisa: olha, Paulo, seja forte, seja corajoso, porque é através de você que a igreja será transformada, que os povos serão transformados a partir de Cristo. Então, Paulo, seja forte e seja corajoso, seja resiliente, seja resiliente. Paulo depois lá na frente, ele nos orienta a descansarmos. Paulo, hein, passou por prisões, passou por perseguições, passou por açoites, né? Foi açoitado porque era cristão. Então, ele diz assim em Filipenses 4, no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo dizia então que, olha, não seja ansioso, mas naquilo que você tem preocupado, naquilo que você tem sofrido, naquilo que você tem buscado respostas e até não alcançado, mas que você então guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, porque Ele dará a resposta. Ele é a resposta. Ele não dará a resposta. Cristo é a resposta. Então guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nós também devemos descansar. Vamos lembrar do que Cristo disse. Cristo disse: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim tenham paz. Na minha tradução, na tradução de William, neste mundo vocês terão aflições, mas sejam resilientes. Eu venci o mundo. Então que você nessa manhã, esse rápido bate-papo, nessa rápida palavra, você, Rosângela, Lucimarie, Rosana, que nós outros que participamos desse vídeo, dessa live, possamos crer que o Senhor é conosco. Possamos crer que apesar da dificuldade, Ele venceu o mundo, nós venceremos também. Ele passou por dificuldades, tantos outros passaram por dificuldades, venceram, e nós venceremos também. A promessa não é para hoje. Talvez a sua pode até ser para vencer hoje. Mas tenha certeza que em todos os momentos, Deus tem cuidado de nós. Ele está ao nosso lado. Ele é o nosso apoiador. Ele é o nosso amigo. Ele é aquele que tem nos abraçado. E quando você não conseguir andar, não é o que está escrito, mas eu estou te dizendo que Deus te ama tanto que Ele te pega no colo e te conduz
para aquilo que Ele tem preparado. Então, não desista não, viu? Não desista, seja resiliente. Seja resiliente. Dobre, envergue, mas não se permita quebrar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque às vezes as dificuldades elas surgem e elas fazem parte do nosso dia a dia, mas mesmo sabendo disso, nós nos vemos às vezes desprevenidos, ó Pai, ou desatentos, e as dificuldades nos traz dor, nos traz preocupações. Muitas vezes elas tentam nos desanimar e até nos desanimam, porque humanos somos e fracos. Esquecemos da tua promessa, esquecemos que o Senhor tem estado ao nosso lado. Mas, Senhor, reaviva em nós agora a certeza da tua presença. Traz de volta, Senhor, em nosso coração a certeza, Senhor, de que o Senhor tem sido, Senhor, aquele que nos guia e aquele que nos mostra o caminho. Se caminhamos por caminhos difíceis, talvez seja porque nós não temos olhado qual é o endereçamento que o Senhor nos tem dado. Então, Senhor, faça com que enxerguemos e cumpramos ali a tua vontade e o teu querer, porque o teu caminho é o caminho melhor. A tua vontade é a melhor vontade. Então, Senhor, diante das dificuldades, traz-nos de volta, Senhor, para o teu querer, traz-nos de volta para a tua vontade, de forma que aí sim, Senhor, possamos caminhar por caminhos de paz, por águas, navegar por águas tranquilas. Senhor, faça-nos homens e mulheres resilientes, resistentes a essas dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco. Dá-nos um dia de paz, um dia de graça, um dia de vitória, um dia de bênção. Acampa, Senhor, os seus anjos ao nosso redor, é a tua promessa. Cuide, Senhor, de nós. Livra-nos do homem mau, livra-nos, ó Pai, da maldade desse mundo. E nos dá, Senhor, a alegria plena e constante da tua presença. Senhor, que as nossas mentes e corações possam estar contigo, escondidas em ti. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa reflexão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por este dia. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te deu aí um dia fantástico. Viu? Chegando aí já na semana do Natal. Próxima semana é Natal. Temos aí as festas do final de ano, né? E que sempre traz no nosso coração uma alegria. Traz aí um tempo diferente. E eu quero te dizer o seguinte. Neste Natal, existe uma figura que ela é ímpar, que é Jesus. Não vou entrar no mérito se nasceu, se não nasceu, dia 25 de dezembro, e eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Mas que ele nasceu, nasceu. E que, como dia 25 de dezembro foi instituído aí como uma data oficial, que você tenha então a preocupação sim de comemorar Jesus, de trazer Jesus para as suas reflexões. Que Jesus nasça não só no Natal, que ele nasça todos os dias em nosso coração, né? Mas que nessa semana, onde todas as famílias estão reunindo-se para comemorar o Natal, que você tenha esse cuidado de separar um tempo com a família, sentar com os filhos, com os amigos e fazer uma pequena reflexão a respeito de Jesus, de quem foi Jesus. Jesus significa o Salvador, o nome Jesus significa o Salvador. Converse com os seus familiares, mostrando esse Jesus Salvador que um dia se entregou para que nós outros pudéssemos ter vida. Ele deu a sua vida para que nós outros pudéssemos ter vida. Ele nasceu para isso. E ele cumpriu o seu propósito, ele é Salvador. Cristo significa Messias, ou ungido, ou separado. Explique isso para os seus familiares. Jesus também tem um outro nome chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, que nesse Natal você fale com as pessoas, converse com as pessoas sobre a importância desse Salvador, que foi ungido para ser Deus conosco.
Deus conosco. Emanuel, Jesus Cristo, Emanuel. Medite sobre isso. E aí sim, você tem aí um Feliz Natal com a sua família, um Feliz Natal com aqueles que estão próximos de vocês. E se você é daquele que não comemora o Natal, porque não crê da forma como cremos, não tem problema. Às vezes você comemora a festa das luzes, né? O Hanukkah. Então que você tenha também o seu feliz Hanukkah, separe o seu tempo para adoração ao Senhor, e que certamente o Senhor receberá, porque o teu coração é um coração sincero. Fiquem com Deus, uma grande semana. Domingo teremos reunião em São Mateus, vocês conhecem, às 9 da manhã, às 18h30. Você é meu convidado na rua Desembargador Silva Pereira, 183. É o último domingo antes daí do Natal, né? Na casa do Senhor, prestando louvores ao seu nome. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, já falando de Ano Novo e contando para vocês como foi o Natal. Fiquem com Deus, um grande abraço.